solução pro nosso povo eu vou dar. Olá, tudo bem com vocês? Aqui o professor Marcos Mello, alguns já me conhecem, outros não. Nós temos esse canal, Música com História. Nós procuramos discutir músicas que têm um contexto histórico interessante, que nos auxilia a estudar, né, e compreender a história e vice-versa, legal? Então, hoje nós vamos falar de uma canção de Raul Seixas, como diz o pessoal por aí nos shows, né? Toca Raul, hoje chegou a hora, nós vamos, né? Chegou o momento da gente falar sobre então o Raul Seixas. Esse grande compositor da música brasileira e apesar de estar com a camisa aqui do Cartola, né, nós vamos falar de rock, legal? Como sempre, aquela receita que você já conhece, né, se inscreve no nosso canal, coloca o sininho, quando tiver uma novidade você é avisado. E também eu deixo sempre a música que nós estamos discutindo, eu escolho um site e deixo na descrição. Quem não sabe, a descrição está logo abaixo do vídeo, né? Bom, gente, essa música chama-se Aluga-se. Vocês estão ouvindo ao fundo, né? Como sempre eu deixo. E eu acabo destacando alguns trechos mais significativos. Então, vamos ouvir o primeiro trecho para a gente continuar a nossa conversa. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Então, como sempre, o Raul vai usar da ironia, do deboche para, né, falar sobre uma questão econômica, que não era muito comum, inclusive, do Raul. Né? Ele é mais um crítico comportamental e como sociedade alternativa, metamorfose ambulante. Vamos falar dele novamente aqui em outra oportunidade, mas não vamos fugir do tema. Então, o que o Raul fala nessa canção com mais ênfase? Sobre a questão do endividamento e também sobre a nossa desnacionalização. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Então ele está falando desse processo. Então um pouquinho de história, como eu sempre faço, para a gente poder entender melhor esse contexto. Nossa industrialização ela começou com mais contundência a partir dos anos 30 e a partir daí se intensificou um debate na nossa sociedade que até hoje é atual. Ou seja, existe um grupo que defende a consolidação do nosso parque industrial, né, de uma economia mais nacionalista, e existe um grupo que defende a entrada do capital estrangeiro. A nossa industrialização, como já disse, que teve início nos anos 30, ela teve uma participação do Estado muito grande. Se você procurar ler sobre o Getúlio, você vai ver isso com muita clareza. Vou dar aqui apenas alguns exemplos. Por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Você vê que até no nome sempre aparece o nacional, não é isso? Então, Fábrica Nacional de Motores. Então, o Vargas se aproveitou de uma circunstância histórica, que foi, no caso, a Segunda Guerra Mundial, para consolidar o nosso parque industrial. O início da nossa industrialização teve esse apoio estatal importante, né? E essa discussão, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Para a gente não fugir muito, né, da década que a música foi produzida, ela foi composta em 81. Nessa época, nós ainda vivíamos o período militar, né, você deve saber, acabou em 85. E o Raul, então, faz essa crítica, como eu já disse. E só para dar um exemplo, né, dessa questão, existia um projeto na região ali norte do Brasil, perto da Amazônia, chamado Projeto Jari. Para vocês terem uma ideia, o espaço, né, físico do projeto, que era para celulose, era praticamente do tamanho do estado de Sergipe.
Então, né, essa crítica do Raul era bem pertinente, quer dizer, era um grupo estrangeiro que estava explorando, né, reservas do Brasil, e como eu disse, é uma longa discussão, né, que não cabe aqui, mas estamos aqui para analisar, né, o que o Raul criticou, essa desnacionalização da economia brasileira. Vou colocar para vocês também uma tabelinha aí para vocês verem como estava a dívida externa brasileira. Nessa tabela, você vê a partir de 64, ano do golpe, até 1981, ano que a canção foi composta. Nós temos que analisar, né, o contexto, procurar fontes confiáveis, porque, principalmente se você não viveu o período histórico, né, você então tem as fontes históricas para pesquisar, mas tem que ser fonte confiável, não é isso? Tanto pesquisadores quanto instituições confiáveis, legal? Então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso canal, como eu disse, se inscreve que você vai ouvir aí outras canções, outros contextos históricos. Aí a gente vai aprendendo um pouquinho de música, um pouquinho de história do Brasil, que é sempre bom, legal? Então é isso, caminhando e cantando, até a próxima canção.